Jesus é bom. Diga aí pro seu irmão, olha, Jesus é maravilhoso. Não há Deus semelhante ao nosso. Pode sentar. Nós vamos estar meditando sobre uma palavra onde tenho certeza que Deus vai trazer à sua mente, vai trazer ao seu coração o entendimento para que nós possamos ter uma vida debaixo de uma graça extraordinária. Nós tivemos aqui um seminário sobre batalhas espirituais, e uma das coisas que o apóstolo Ronaldo colocou foi a questão do nosso chamado, a questão da nossa posição diante do Senhor. E eu quero continuar dentro deste assunto para que nós possamos entender um pouco mais, né? Já tivemos um entendimento, mas vamos entender um pouquinho mais. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos falar sobre ainda a autoridade, amém? Sobre a autoridade apostólica. O que é uma autoridade apostólica? Veja que os apóstolos, eles receberam uma autoridade de Deus, porque o Senhor, ele diz, olha, todo o poder me foi dado, na onde? Nos céus e na terra. Todo o poder. Então sobrou poder para alguém mais? Hein, irmãos? Se você recebe tudo, tem mais alguma coisa para alguém? Não, sobrou nada. Então o Senhor Jesus diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Todo. Então não tem mais nada para ninguém. Então veja, que muitas vezes nós, enfrentando as dificuldades, enfrentando o inimigo, às vezes nós damos crédito, dizendo que o maligno fez determinada coisa, que o maligno está impedindo, aí o maligno não quer que eu faça. Veja, a palavra de Deus, ela diz exatamente o contrário. O Senhor diz assim, operando eu, ele tem condições de impedir? Tem, amados? Tem ou não? Não. Ele não tem condições nenhuma de impedir o desejo de Deus na tua vida. Mas, pastor, olha, eu tenho casos que eu vi já, entendeu? As pessoas, por exemplo, não conseguindo fazer determinadas coisas. Tem pessoas que não conseguem atingir os seus objetivos. Amados, veja que o inimigo, ele só tem a autoridade sobre a tua vida se você der autoridade para ele. Diga isso para o seu irmão. O inimigo só tem autoridade se você liberar essa autoridade para ele. Pastor, mas como que é isso? Amados, todas as vezes que nós cedemos autoridade para ele, é quando nós fazemos alguma coisa, ou dizemos alguma coisa, que vem a dar a ele a ousadia de entrar na nossa vida. Mas ele não pode, ele não consegue, se eu estiver debaixo das bênçãos de Deus. Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam segundo a carne, mas agora andam segundo o Espírito. Ou seja, então, se eu deixar a carne se manifestar na minha vida, eu estou o quê? Abrindo brechas para que o inimigo possa então ter autoridade sobre a minha vida. Mas se eu andar em espírito, porque os verdadeiros adoradores adorarão
verdade. Então esses adoradores, eles não terão problemas. Por que não terão problemas? Porque eles estão debaixo de uma autoridade espiritual. Amém? Vamos ver o que Paulo diz para nós aqui em 2 Coríntios capítulo 10. Todos acharam? Vamos lá. Diz assim: ora, eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, que eu, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, sou usado para convosco. Irmãos, veja o que é interessante aqui neste versículo. Quando você está na igreja, como você é? Quando você está fora da igreja, quando você está no seu trabalho, na sua escola, socialmente, como que você é? Veja que Paulo está dizendo: olha, nós temos que ser a mesma coisa presente e a mesma coisa ausente. Eu já ouvi, por exemplo, pessoas dizerem assim: pastor, quando o senhor está na igreja, tem pessoas que são diferentes. Quando o senhor não está na igreja, tem pessoas que agem de maneira totalmente diferente daquilo que age na sua presença. E Paulo aqui vem dizer o quê? Quer presente ou quer ausente, olha, eu presente, eu sou mais manso do que ausente. Porque ausente, nós temos que exercer mais autoridade. Como que é a tua casa? Pergunta para o seu irmão: como que é a tua casa sem você? O que os teus filhos aprontam? Eles mantêm o mesmo ritmo? Hein, irmãos? Isso quem vai poder responder são aqueles que têm os filhos com mais idade, né? Como é que é? Você está em casa ou você não está em casa? Quando você está em casa, está tudo bem, está sobre os seus olhos. Mas quando você não está, o primeiro sintoma de que as coisas não vão bem é aquele que, por exemplo, está preocupado e liga toda hora: o que você está fazendo? O que está acontecendo? Quem está agindo? Olha, está tudo certinho? Então, se você tem esta preocupação, é porque você ainda não transmitiu esse conhecimento e não transmitiu uma postura para quer você esteja ausente, quer você esteja presente. Eu estava conversando hoje, conversando até com o Robinho, e eu estava até comentando para ele de um vídeo que eu vi sobre Mark Murdock, que ele diz assim: o verdadeiro líder se mede na sua ausência. Ou seja, o que é feito na sua ausência. Mas pastor, o que tem a ver isso com batalha espiritual? Porque é um ditado que existe no mundo que diz o quê? Quando não tem o gato, como é que faz? Os ratos tomam conta, faz a festa. Quando o dono não está, é a hora de fazer a bagunça. Espera aí, é assim? Então nós estamos abrindo brechas para que o inimigo possa trabalhar. É nessa hora que o inimigo vai trabalhar e vai causar todas as situações e todos os alvoroços. Então Paulo diz: olha, eu
eu estou no presente entre vós, eu vejo, eu vivo com humildade. Mas quando estou ausente, aí sim. O versículo 2 diz assim: se eu vos rogo que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter para com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Versículo 3: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, irmãos, ainda que você me veja, ou ainda que você veja um líder tendo uma situação que você olha assim e fala assim: essa situação aí é carnal. A nossa milícia, como líderes, não pode ser carnal. Por quê? Porque a nossa luta não é o quê? Contra a carne, e não é contra o sangue, mas é contra o quê? As astutas ciladas do diabo. Aonde? Nas regiões celestiais. E existe uma região mais celestial do que o templo do Espírito Santo de Deus. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Então não existe nada mais celestial do que você mesmo. E aí, se eu abro as janelas, se eu abro as portas para que o maligno possa operar, o que vai acontecer, irmãos? Eu vou ter uma situação de portas abertas para ele operar. E é isso que Paulo diz. Irmãos, você presente, você ausente, seja em que situação for, você tem que ser o mesmo. Você não pode ser duas pessoas. Você não pode, por exemplo, agir de uma maneira em um lugar e agir de outra maneira em outro lugar. Não faz muito tempo eu preguei aqui para vocês e falei sobre o camaleão. Em cada lugar que ele fica, ele assume uma cor, uma situação. Versículo 4: pois as armas da nossa milícia não são mais poderosas em Deus para demolição. Que fortalezas são essas? Que fortaleza eu preciso quebrar? Existe uma fortaleza, diga assim para o seu irmão: existe uma fortaleza que é a mais difícil de ser quebrada, que é eu mesmo. Você. Irmãos, o maior inimigo do homem é ele mesmo. Por que é ele mesmo? Porque muitas vezes o homem se entrega aos seus próprios pensamentos. Não, eu acho isso. Não, eu penso assim. Não, eu tenho certeza disso. E aí os nossos pensamentos vai criando uma fortaleza e uma barreira, onde muitas vezes Deus não consegue penetrar. É como o apóstolo diz, né? Tem sujeito que não é o diabo que entra nele, é ele que entra no diabo. Porque o sujeito consegue transtornar todos os lugares que ele vai. Ele complica. Então, veja que o Senhor está dizendo aqui, ó, que nossas armas, a nossa milícia, ou seja, a nossa guerra, a nossa batalha, não são carnais. Eu não tenho que brigar com você. Eu tenho que brigar com aquilo que aparenta ou que está agindo em você. É com isso que eu tenho que brigar.
E aí? Como que nós vamos demolir? Aonde está essa fortaleza? Vamos lá, no versículo 5. Vamos lá, vamos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Derivando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Veja que eu falei para vocês que o maior inimigo do homem é o próprio homem, é você mesmo. Então, aonde que está concentrada essa situação? A situação que trava-se a maior batalha é aonde, irmãos? No raciocínio. A maior batalha está no raciocínio. Então nós devemos derrubar. Diga para o seu irmão: vamos derrubar. Todo pensamento que está fora da palavra de Deus. Amém? O que é um baluarte? É levantar uma bandeira. Não tem aquelas pessoas que levantam uma bandeira e falam: não, isso aqui está assim, você também não concorda com isso? Então quando ele começa a levantar uma bandeira, ele já está o quê? Convicto de que aquilo que ele está pensando é que é o correto. Mas ele precisa derrubar estas razões, derrubar esse raciocínio e quebrar esse baluarte, porque tudo isso é contra o quê? O conhecimento de Deus. Irmãos, quando eu tenho meus próprios pensamentos, não tem jeito de Deus entrar com os pensamentos dele. O que diz em Isaías? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Meus caminhos são o quê? Mais altos. Eu estou pensando lá na frente, você está aqui, ó. Agora, se nós deixarmos que os pensamentos de Deus invadam o nosso raciocínio, nós vamos ter coisas grandes. O que diz a palavra? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu preciso entender as coisas de Deus de uma maneira diferenciada. Então a maior batalha espiritual que eu possa ter é dentro de mim mesmo. Sou eu que às vezes crio situações que vêm depois contra a mim mesmo. Então eu preciso fazer o quê? Vigiar. Diga para o seu irmão: vigia. A palavra de Deus manda fazer isso? Manda ou não? E como que é que a palavra de Deus manda eu vigiar? Por onde é que você menos vigia? Qual é o instrumento que você mais usa que é contra você? Olha para o seu irmão e fala assim: a boca. Agora aqui eu vou lembrar do Tite, né? Fala muito. Não é isso não? Mas o que a Bíblia nos ensina? Seja o quê? Aguçado no ouvir e tardio no falar. A Bíblia nos dá o caminho, amados. Mas muitas vezes nós queremos falar, né? Fala um monte. Aí quando a pessoa sai, ainda liga: ó, ainda tem mais essa aí. É assim ou não é?
Parece que nem todo mundo concorda. É assim ou não é? Então, o que acontece? Eu preciso derrubar esta arma que é contra mim. Eu preciso derrubar. Eu estou numa batalha espiritual contra mim mesmo. Então eu preciso o quê? Me policiar. Eu preciso vigiar. Eu preciso pensar o que eu falo. Eu preciso examinar se o que eu vou falar é real. Se aquilo não vai complicar. Se aquilo não vai ofender. Se aquilo não vai trazer maiores situações. Eu preciso. E o Senhor fala aqui: qual é o caminho contrário a tudo isso? No finalzinho do versículo está dizendo: levando o cativo, vamos ler lá? Levando o cativo, todo pensamento a Cristo. O que significa isso? Que o nosso pensamento tem que sair do trono da graça. Eu não posso pensar e agir. Senhor, me dirige. Senhor, me dá palavra. Senhor, me abençoa. Senhor, coloca as tuas mãos, me dá sabedoria. O que a palavra de Deus diz? Que a boca fala. E do que está cheio o teu coração? Está cheio de Cristo? Se o teu coração estiver cheio de Cristo, vai sair o quê? Cristo. Versículo 6: e estando prontos para vingar toda quando for cumprida a sua. Então a minha obediência a Deus vai fazer o quê? O que vai fazer, irmãos? Vai fazer uma vingança sobre a desobediência. Você obedece? Olha para o seu irmão, tu quer fazer? Você obedece? Deus fala para você, vai, você vai. Deus fala para você, fica, você fica. Deus fala para você, anda, você anda. Deus fala para você, para, você para. Porque há pessoas, irmãos, que não faz o que Deus manda. Há pessoas que Deus diz: meu filho, olha, um versículo bom para todas as mulheres e para todos os homens. Você quer ver um versículo bom? Coloca aí para mim, Salmo 46, 10. Leia em voz alta isso aí para mim. Salmos 46, 10. E você vai ler para a pessoa que está do teu lado. 46, 10. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Olha para o seu irmão, para a sua irmã, fala assim: aquietai-vos. E sabei que eu sou Olha para o seu irmão e fala assim: por que você quer resolver tudo sozinho? A maior batalha
que um homem pode ter, irmãos, é ele achar que Deus não está fazendo nada. Deixa que eu resolvo. Pode deixar comigo. Eu vou dar uma situação nisso aí agora. Vou dar um basta nisso aqui, né? Vai ouvir um monte. Quem já ouviu falar disso? Já vai ouvir um monte. Mas vou falar muito. E o que Deus manda fazer? O que Deus manda fazer? Bate aí no ombro do seu irmão e fala assim: você vai começar a obedecer? Vocês estão entendendo como é que começam as batalhas? Irmãos? Quieta! Fica quieta! Por que eu falei primeiro? As mulheres! As mulheres! Por que as mulheres? Irmãs, presta atenção. Quero perguntar aqui: qual é a mulher que fala uma coisa uma vez só? Uma vez só. Hein? Qual é a mulher aqui que fala uma vez só com o marido, com os filhos? Levante a mão, por favor, se ponha de pé. Hein, amado? Não tem? Por que não tem? Porque a mulher, meu Deus do céu, a palavra de Deus diz que vai haver meia hora de silêncio no céu. Eu fico até preocupado, porque pode ser que nem tenha mulher lá. Meia hora de silêncio. Por que, amados? Quantas mulheres aqui têm filhos? Levanta a mão, sim. Levanta a mão. Muito bem. Se eu mentir, se eu falar aqui uma mentira, você fica de pé e fala: pastor, isso aí que o senhor está falando é mentira. O que a mulher faz? A mulher fala assim: olha, eu não quero mais te ver fazendo isso, hein? Porque se você fizer isso, eu vou falar para o seu pai, e aí você vai ver o negócio, hein? Aí ela pega e está saindo do quarto, ela fala: e tem mais uma coisa, hein? É mentira? Aí você entra no quê? Batalha espiritual. Por que uma batalha espiritual? Eu falo com ele não me obedece. Eu falo e ele não faz. Eu falo. Mas é porque você fala. Vai falando. Está aqui os meus filhos aqui, os 3 aqui. Sempre eu falei uma vez só. O Jefferson mesmo, ele chegava na pastora e falava assim: mãe, isso assim. Aí ela falava assim: você conversa com seu pai sobre isso aí. Eu falei: não, pai, se ele falar não, é não, acabou, fim de papo, não tem mais jeito. Por quê? Uma vez só. Você quer ver uma coisa interessante? Quantos aqui tem filho que você fala e ele fala: não, eu vou? Quantos? Às vezes você fala e fala: não, eu vou. Levanta a mão assim. Amém. Eu vou te ensinar uma coisa. Você não precisa de falar muito, não. Só chega para ele assim e fala assim: olha, você não vai sair hoje. Eu vou porque eu combinei. Aí, então sai por aquela porta. Não fala mais nada. Eu duvido que ele saia. Sabe por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque fica no coração dele a dúvida: o que ela vai fazer dessa vez? Fica no coração: o que ela vai fazer? Ela não falou para mim. Porque a maioria de vocês, mulheres, vocês contam tudo que vocês vão fazer. Se você for, eu vou te deixar sem mesada, eu vou te deixar você sem dinheiro, eu vou te deixar vou te castigo, eu vou fazer não sei o quê, e você vai ficar sem videogame, e você vai ficar sem isso, você vai ficar sem aquilo.
eu vou te tirar tudo. E aí depois a pessoa faz errado, aí vem a dozinha. Ai, que dó. Que dó. E aí toda aquela coisa que você falou que ia fazer, você não fez. Aí ficou o dito pelo não dito. Por isso, amados, olha bem para o seu irmão, bate no ombro dele e fala assim, ó, Salmo 46 para você, tá? Salmo 46, 10. Aquietai-vos. Ó. Versículo 7. Vamos lá. Preste atenção na pontuação, para você não ler errado, hein? Porque senão, se você não ler a pontuação certa, você vai entender errado. Vamos lá, vamos ler todo mundo junto. 1, 2, 3. Vocês leram assim, olhai para as coisas segundo a aparência. Não é para ler assim. Nós temos que obedecer essa pontuação que está aqui. O que está a pontuação aí? Olhai para as coisas segundo a aparência. Existe um ponto ali de interrogação. Não tem ali ponto de interrogação? Na minha que tem. Olhai para as coisas segundo a aparência. Quer dizer que você olha e isso aí não é legal não. Quando você olha para uma coisa segundo a aparência, o que você diz? Hein? O que você diz? Vamos supor, você vai num restaurante. Tem muita gente que diz assim que o sujeito come primeiro por onde? Pelos olhos. Ele olha o quê? A aparência, não é? Não é assim? Meu pai, quando eu era pequeno, e ó, faz bastante tempo, hein? Quando eu era pequeno, meu pai, eu gostava quando minha mãe não estava, porque meu pai fazia esquentava a comida para nós. Aí o que ele fazia? Ele pegava o feijão, pegava o arroz, misturava, quebrava uns 2, 3 ovos dentro daquela comida, mexia aquilo dali, ficava uma cororoba. Mas eu gostava daquela cororoba. Se olhava para ela, vinha aquele feijão com arroz e ovo, tudo misturado. Ele falava assim, isso aqui é a comida baiana. E eu gostava daquela comida que ele fazia. Gostava daquela cororoba. Mas pelos olhos. O cara não viu o que foi feito ali. Ele olha, ele fala o quê? Que coisa horrível. Você já experimentou? Então você está fazendo as coisas o quê? Pela aparência. E muitas vezes nós olhamos para as pessoas e julgamos as pessoas pela aparência. Às vezes você pode ter uma bênção nas tuas mãos, mas aparentemente aquilo não parece ser bênção. E eu julgo aquilo sem ter o conhecimento. E sem ter o conhecimento, eu entro em batalhas.
Os irmãos entenderam? Aparência. Uma certa vez, eu estava ali em Itaquera e tinha um rapaz pedindo esmola. O rapaz estava com as pernas trançadas assim e vinha com a mão assim, ó, andando e balançando o corpo com as mãos, e parava na porta do carro e pedia esmola. Aí parou um carro ali perto daquela entrada ali do Careca, ali naquela autopeças ali. O cara estava pedindo esmola ali naquele farol ali. Daqui a pouquinho parou um carro atrás de mim. Uns 3 caras abriram a porta falando: ô seu safado sem vergonha. O cara depressa levantou e saiu correndo. Mas qual era a aparência dele? A aparência dele é que ele estava aparentando ser o quê? Um aleijado. E eu estava julgando ele segundo o que? A sua aparência. Mas ele era aquilo. Então eu só posso, diga assim para o seu irmão, eu só posso julgar depois de conhecimento. Sem conhecimento, eu não posso julgar segundo a aparência. Aparenta ser, mas não é. Você se lembra do comercial que tinha de anticaspa? Ele dizia assim: parece remédio, mas não é. Parece loção, mas não é. E o nome daquele negócio lá era Denorex. Eu me lembro que muitas vezes a gente, na brincadeira, apelidava, né? Você parece Denorex, mas parece que é, mas não é, não sei. Então, ficava aquela coisa. Não podemos ir pela aparência. É ou não é? Parece, mas não é. Se alguém confia em si mesmo, que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Que havia pessoas que se diziam ser de Cristo, que na verdade não eram. Viviam só na aparência. Vocês se lembram, por exemplo, quando os apóstolos chegaram em Jesus e disseram assim: mestre, tem um grupo aí de pessoas que está pregando e falando de ti. O que Jesus respondeu? Deixa eles, porque aqueles que não são contra nós, é por nós. Deixa. Mas quando é que eu vou saber a diferença? Está escrito na Bíblia. E outra vez, lá em Malaquias, e outra vez vereis as diferenças do que serve e do que não serve. Mas quando vai ser isso, pastor? No dia do juízo. O que Jesus disse? Não julgueis. Ou Jesus diz: olha, não julgo, porque o meu jugo é verdadeiro, mas a minha palavra há de julgar no último dia. É a palavra do Senhor que vai julgar. Irmãos, então não busque batalha espiritual para a tua vida. Não busque com as mãos. Você já ouviu um ditado dizendo assim: você busca o problema com a própria mão, meu filho. Você vai lá e cata os problemas. Você parece que... Então não busque. Deixa Deus operar. Deixa Deus fazer. Deixa Deus completar a obra. Não entre em tribulação por causa de coisas que você não precisa entrar. Paulo diz assim, no versículo 8: pois ainda que eu me glorie um tanto mais da nossa autoridade, a qual o Senhor me deu para edificação. Então, autoridade para edificação.
e não para a vossa destruição. Não me envergonharei, para que eu não perca como se quisera intimidar-vos por carta, porque o mesmo Rubens que ela conhece aqui na igreja, ela conheceu lá na escola. O mesmo, não tem nada a esconder. Nada. E ainda que, né, ela sabe bem o marido que tem. Tinha umas professoras assim que, não agora, né, há uns anos atrás, quando eu ainda era novinho, né? Obrigado, senhor. Quando eu era novinho, tinha umas professoras lá que mandavam os alunos me entregar uns bilhetes. Você não quer sair comigo hoje? E eu pegava aquele bilhete e botava dentro do bolso. Chegava em casa, ela ia lavar a roupa, estava lá: você não quer sair comigo hoje? O que é isso aqui? Ah, fulano e tal. Quando nasceu o Jefferson, essa menina aqui, essa professora que sempre falava isso, eu levei ela lá em casa para conhecer o Jefferson quando nasceu. Não é? Saiu comigo. Gente, nós temos que ser autênticos, nós temos que ser o mesmo. Você entendeu? Tem que ser o mesmo, não tem que ter receio, não tem que ter reservas. Não tem que ter reservas. Se você é a mesma pessoa, você não traz batalha espiritual para a tua vida. Você entendeu isso? Nós estamos falando de quê? De batalha espiritual. Agora você imagina, por exemplo, por que uma mulher às vezes tem ciúmes? Dá uma olhadinha assim, para quem estiver do teu lado, fala assim, ó: ciúmes é insegurança, é falta de confiança. Se você tem ciúmes, é porque você não confia. E aí, o ciúmes traz o que, irmãos? Batalha. Não traz ou não? Traz batalha espiritual ou não traz? Como que é a vida de uma pessoa que sente ciúmes? É um negócio, deixa eu ver teu celular, deixa eu cheirar tua camisa. Que cabelo é esse aqui no colarinho da sua camisa? Irmãos, eu já cheguei em casa com marca de batom no colarinho de camisa. Por quê? Eu chego todo dia, eu chego lá na escola, a diretora mesmo, que já trouxe ela aqui para um jantar de casais, ela, o esposo, tem amizade com os dois. Mas ela chega lá: oi, Rubens, tudo bem? Tudo bem. Aqueles beijinhos de... Ela: ai, sujei sua camisa. Sua mulher vai brigar com você. Eu falei: olha, conheço o marido que tem. Acabou. Não existe batalha quando se há o quê? Confiança. Os irmãos entenderam? Versículo 11. Considere então isso, que quais somos no falar por cartas, estando ausente, tais seremos também no fazer, estando presente. Pois não ousamos contar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmos, estão sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriamos além da medida, mas conforme o padrão da medida que Deus nos designou para chegarmos mesmo até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não chegássemos a vós, pois já chegamos também até vós
no Evangelho de Cristo, não nos gloriando além da medida em trabalhos alheios, antes tendo esperança de que a proporção que cresce a vossa fé, seremos nós cada vez mais engrandecidos entre vós, conforme a nossa medida, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campos de outrem, para que não nos gloriamos no que no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado aquele que recomenda a si mesmo, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Amém? Ou seja, não adianta eu dizer eu sou e não sei, porque é o Senhor que justifica todas as coisas. Você entendeu isso? Nós precisamos ter um comportamento que venha inibir as batalhas que vêm sobre nós mesmos. Nós somos os maiores inimigos de nós mesmos. Criamos batalha para nós. Veja que quando uma pessoa entra em mentira, onde você estava? Eu estava fazendo hora extra. Com quem que você estava fazendo hora extra? Eu estava lá com o Júnior fazendo hora extra. Aí a minha esposa fala assim: Júnior, Aline, vamos jantar lá em casa. Aí eu já falei: ixi, se ela perguntar daquele dia, a consciência já vem: se ela perguntar daquele dia que eu estava fazendo hora extra, ixi, eu preciso falar com o Júnior antes disso. Júnior, vem cá. Júnior, se a minha mulher perguntar se eu estava fazendo hora extra, Júnior, você fala que eu estava, hein? O que eu já estou fazendo, irmãos? Hein? Criando o quê? Uma batalha, uma mentira em cima de outra mentira. Aí ela fala assim: vocês fizeram hora extra? Fizeram. Vocês ficaram lá até que hora? Aí o Júnior começa a me juntar debaixo da mesa. Até que hora? Aí eu dou 3 chutinhos. Até as 3. Se pegar de raspão hoje, faz 2h30. Que lugar que vocês ficaram? Aí ele fala: Como é que é o nome daquele lugar mesmo que nós estávamos? Não é não? Sei, meu lá. Mas o que está gerando isso? Está gerando uma batalha de desconfiança, está gerando uma batalha de mentira, está gerando... Os irmãos estão entendendo ou não? Eu abri porta para o diabo entrar na minha vida? Abri. Eu sou o maior culpado. Eu sou o maior culpado. Eu abri as portas para o diabo agir na minha vida. E aí eu preciso agora, como diz a palavra, é pecado sobre pecado. Aí eu menti, agora eu preciso que o Júnior me ajude a mentir. E o Júnior, por exemplo, entra na minha mentindo, né? E aí vai ser o quê? Mentira sobre mentira. E aí, será que o maligno entra? Está lá com toda a força e com todo o poder sobre a minha vida. Quem deu autoridade para ele fazer isso? Eu. Hoje é noite de nós derrubarmos todas essas muralhas, todas essas coisas, e sermos livres, livres para estar na presença de Deus. Amém? DJ. Se você se sente preso, se você se sente de uma maneira que você precisa de se libertar de atitudes, de pensamentos,
palavras. Não deixe o maligno te oprimir. Liberte-se. Venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Glória a Deus! Seja livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre.